Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar então. Pastor Roberto está aqui, homem que será um instrumento de Deus para nos abençoar nesta manhã. Querido Deus, a mão forte do Senhor, poderosa, meu Deus, que tem nos ensinado, tem nos guiado, tem nos auxiliado, tem ungido, meu Deus, a nossa cabeça. Ó Senhor, derrama o teu óleo sobre a nossa vida nesta manhã mais uma vez. Usa o teu servo, vaso do Senhor, precioso, ó Pai, e que sobre nós, ó Pai, venha a tua palavra fazer guarida, achar em nós, encontrarem na nossa vida, Senhor. Queremos sim aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu estou muito alegre por estar na minha igreja, ao lado do meu pastor, da minha pastora, e pelo privilégio de voltar à escola bíblica dominical. E nesta manhã, poder revê-los e revê-los bem. Lição de número 4, é tempo de conquistas. Bendito seja Deus. Quantos têm suas revistas? Deixe-me ver. Ótimo, muito bom. É tempo de conquistas. O tema em análise nesta manhã, ele nos remete a uma das maiores necessidades da raça humana. Há de se promover grandes e duradouras conquistas. Conquistas no plano secular e conquistas no plano espiritual. Quando César venceu a Farnaces, rei do Ponto, ele voltou triunfantemente a Roma, montado em um cavalo branco, como sempre o fazia. Dirigiu-se ao Senado e, ocupando o parlatório, a tribuna, discursou solenemente. E disse uma frase que entrou para os anais da história: Veni, vidi, vici. Isto é, eu vim, vi e venci. Nós temos aqui a síntese de um grande conquistador e de um homem extremamente vitorioso. Hoje é uma ocasião oportuna para que eu, para que você, para que cada um de nós possamos refletir sobre quais são as nossas maiores necessidades e partirmos em busca de tais conquistas. Há um texto bíblico que me consola, que me motiva, que me impulsiona e que me dá predisposição para lutar por estas conquistas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leve isso para o seu coração continuamente. Quem nos dá vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode, diga amém nesta manhã. Agora, quando nós falamos de conquistas, é óbvio que nós precisamos analisar uma situação que se faz presente em alguns lares, em algumas pessoas na sua trajetória, na sua historicidade. E não vai aqui nenhum tipo de afronta. Muitas pessoas não conquistam praticamente nada, porque sofrem de duas síndromes. A primeira é a síndrome de Gabriela. Gabriela Cravo e Canela, a verve literária de Jorge Amado, um romance publicado em 1958, tornou-se novela da Rede Globo de televisão. Inclusive, eles preparam agora um remake. Não que eu goste de novelas, mas eu preciso me atualizar e por isso eu estou citando isto no púlpito nesta manhã. Agora, o que é interessante é que na trilha sonora, interpretada por Gal Costa, ela cantava acerca de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim,
Vou ser sempre assim, eu sou mesmo assim. A síndrome de Gabriela fala do conformismo. Existem muitas pessoas que têm o mesmo discurso. Eu não conquisto nada porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou mesmo assim. Existem muitas pessoas que estão vivendo na linha tênue da mediocridade, e digo isto com muito respeito, mas na expectativa de que algumas pessoas mudem o seu posicionamento. Nós precisamos deletar a maldita síndrome de Gabriela. São muitas as pessoas que acreditam que não podem mudar o seu quadro, estão estagnadas, marcadas pela letargia, pela dormência, e são pessoas extremamente conformadas com a sua situação. Nada e ninguém poderá tirar-me desta situação. Enquanto muitas pessoas prosperam, alavancam suas situações em todas as áreas, estas que sofrem de tal síndrome estão completamente estagnadas. A segunda síndrome é a síndrome de Peter Pan. O personagem criado por James Barrie em 1911 para o teatro, e que tornou-se depois um clássico da literatura infanto-juvenil. E no Brasil foi adaptado por Monteiro Lobato numa interação com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois tornou-se uma película cinematográfica produzida nos estúdios da Disney. A historicidade nos diz que o garoto não queria envelhecer, criando dentro da sua imaginação a eternização da sua infância, e inseriu-se no mundo feérico, mágico, imaginário da Terra do Nunca. Peter Pan escondeu-se neste mundo imaginário, a Terra do Nunca. A síndrome de Peter Pan nos fala do pessimismo. Existem muitas pessoas sofrendo desta síndrome, são extremamente pessimistas, estão na terra do nunca. Eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou ter um apartamento, eu nunca vou me formar, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou vencer, eu nunca vou crescer ministerialmente, eu nunca vou cantar aqui na equipe de louvor, eu nunca vou me casar, eu nunca vou ser diferente. Estas duas síndromes são malditas. A síndrome de Gabriela fala do conformismo e a síndrome de Peter Pan nos fala do pessimismo. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã, nesta quarta lição da Escola Bíblica Dominical. Você não tem o DNA do derrotado, você tem o DNA do vitorioso, e você vai vencer em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Agora é preciso determinação. Escute o que eu vou dizer. Um certo homem estava com seu filho num campo bucólico, verdejante, e no meio do caminho havia uma enorme pedra. E o homem disse ao seu filho: empurre-a, tire-a do caminho. O garoto olhou para a pedra, olhou para a sua estrutura física, olhou para o pai e disse: eu? Sim, você. Tire a pedra. E ele se esforçou, e o pai, tentando motivá-lo, dizia-lhe: utilize todo o teu potencial e todos os recursos à disposição, mas tire a pedra. E o garotinho se esforçou, e foi a exaustão, e caiu ao chão. Aí, humilhado, ele levantou-se e disse: pai, me perdoe, mas eu não consegui. Ele disse: você sabe por que você não conseguiu? Porque você não pediu a minha ajuda.
Meu irmão, Deus quer te ajudar a tirar a pedra do teu caminho nesta manhã. Eu não sou adepto da prosperidade banal, toque de Midas, aquela que ocorre de um dia para o outro, como resultado do toma lá, dá cá. A nossa igreja não ensina isto, mas eu creio numa vida próspera, que tem alicerces fundamentados na família abençoada, na saúde revigorada, na estrutura social planejada e nas finanças bem projetadas. A Bíblia nos fala sobre prosperidade e riquezas. E o que eu tenho para dizer ainda mais para ti nesta manhã é que 2012 é o ano da excelência. Bendito seja o nome do Senhor. Na página número 29 da minha revista, eu não sei qual é a página da sua revista, nós estamos agora no primeiro ponto, falando sobre conquistas terrenas. Por favor, se situe para quem pegou a revista agora, lição de número 4. Página 22, obrigado. Conquistas terrenas. Há um texto citado aqui. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. É bom que nós saibamos que no plano terreno, temporal e passageiro, todos podem prosperar, todos podem avançar, todos podem conquistar. Meus amados irmãos, isto é pertinente ao ser humano e à sua habilidade, à sua aplicabilidade, à sua disciplina e o seu empenho. Ele pode ter uma vida próspera e dinâmica, independente mesmo da sua fé. É o que o escritor diz aqui, e eu concordo em gênero, número e grau. O Brasil tem um grande empresário, o homem mais rico do nosso país, Eike Batista. Ele é filho do ex-banqueiro, empresário e ex-ministro das Minas e Energia, Eliezer Batista. Eike poderia viver na sombra do seu pai, mas ele disse: eu quero mais, eu posso mais, eu terei mais. Ele atua principalmente no ramo de mineração e no mercado de ações. Ele preside o grandioso grupo EBX. Foi casado com a atriz e modelo Luma de Oliveira. Eike é um homem programado para vencer. Hoje ele é o homem mais rico do Brasil e o 8º homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Ele tem uma fortuna de 30 bilhões de dólares. Em 2008 ele disse: se deixarem, daqui a 5 anos eu serei o homem mais rico do mundo. Segundo analistas econômicos, isto vai se concretizar entre 2014 a 2015. Eike visualizou um quadro promissor e mergulhou nesse contexto, partindo para grandes conquistas. Agora, por que é que isto não acontece conosco? Alguém talvez traga essa discussão à baila. Isto acontece principalmente, meus amados irmãos, porque muitas pessoas estão desconectadas com mandamentos do Senhor. Para conquistarmos, para avançarmos, necessário é que sejamos fiéis a Deus e a sua palavra. Isso aqui é ponto fundamental, é algo sine qua non. E logo na sequência nós temos alguns itens que precisamos aqui elencar e que se encontram na nossa revista. Ponto de número 2, princípios para a conquista. 2.1, saber fazer escolhas. Meus amados,
A nossa vida neste mundo é extremamente dinâmica e surpreendente. E sempre exige, com certa frequência, que façamos sábias escolhas. Escolhas feitas com muita convicção. Escolhas que podem mudar o nosso itinerário. Escolhas que podem mudar as nossas amizades. Escolhas que podem mudar o nosso comportamento e podem mudar até mesmo o quadro da eternidade. Mas necessário é que façamos tais escolhas. Isso aqui é fundamental. É sempre bom que nós venhamos a trazer à baila a questão do livre-arbítrio, que é o poder da livre escolha. A questão da consciência, que está ligada intrinsecamente ao espírito. A questão da vontade, que está ligada intrinsecamente à alma. É o que nos diz a tricotomia do homem. O homem não é um ser acéfalo, ele é um ser pensante. E ele pode e deve fazer sábias escolhas. Na semana que vem, eu vou estar no Piauí. E vou ministrar 3 seminários sequenciais. Um deles será realizado na cidade de Uruçuí, no sul do Piauí. Uma região belíssima, acreditem. Talvez aqui alguém conheça aquela região. E eu vou me hospedar numa fazenda próxima à cidade. A fazenda do irmão Thomas. Thomas é gaúcho. E ele mora no Piauí há cerca de 15 anos. Ele tem uma belíssima e confortável casa. E ele sempre hospeda lá os pregadores, cantores e pastores e aqueles que por ali passam e pelos quais ele tem simpatia. Mas a história de Thomas, ela precisa ser analisada. Ela é interessantíssima, porque ele teve que fazer uma grande escolha. Ele morava no Rio Grande do Sul. Ele era sócio de uma fazenda com 2 irmãos. Mas muitos problemas surgiram durante esta trajetória de negócios. E um dia ele teve que fazer uma séria escolha. Não dava mais para conviver como sócio com seus 2 irmãos. Ele então disse-lhes: compre minha parte. Eu vou então procurar novos horizontes para a minha vida. E eles compraram a sua parte. Era uma fazenda belíssima, no entanto pequena, para aquilo que ele imaginava para a sua vida. Ele então depositou o dinheiro no banco e começou a viajar pelo Brasil para procurar terras agricultáveis, principalmente cerrado. Foi no Mato Grosso, veio a Goiás, e alguém lhe disse, na cidade de Rio Verde: por que é que você não vai ao sul do Piauí? Lá um enorme platô, há um grande cerrado, plano, terra agricultável, terra que pode ser mecanizada. Ele viajou para aquela região e há cerca de 20 anos atrás aquilo era muito triste, uma região desértica, inóspita, mas ele para lá se dirigiu e, como um visionário, ele andou aquela região, imaginou-se naquele contexto revolucionando a prática agrícola ali. Para resumirmos, Thomas hoje está lá em Uruçuí. A sua fazenda é belíssima, é uma obra-prima, é fantástica, equipamentos moderníssimos e o melhor, além de ser o maior produtor de soja e milho do Piauí, este homem conseguiu provar que a soja produzida no Piauí, acreditem, ela é superior à produtividade da soja produzida no Rio Grande do Sul e é de melhor qualidade. Às vezes eu ligo no canal rural, a minha TV, e vejo Thomas dando entrevistas, e eu fico feliz, fico muito alegre, porque Thomas é um visionário. No momento certo, ele soube fazer a sua escolha. Para que essas escolhas possam ser bem feitas, precisamos contar com 2 elementos que estarão sempre à nossa disposição. Primeiro, a inteligência, que é a faculdade de aprender ou compreender
é a capacidade de percepção. É o que nós chamamos aí, em síntese, de QI, o quociente da inteligência. E além disso, nós devemos também buscar o apoio da sabedoria. O que é a sabedoria? É a capacidade de discernir as diferenças, é a qualidade do sábio. E isto não depende de escolaridade. Isso não está conectado à intelectualidade. A sabedoria pode ser o resultado da somatória das experiências. Há um homem no Brasil que me chama a atenção. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ricardo Nunes, o proprietário das lojas Ricardo Eletro. Em 1989, ele era apenas um camelô. E muitos debochavam dele em Divinópolis, Minas Gerais. Bom moço, pacato, simples. O estereótipo daquele mineiro comum. Ele comprava as bugigangas que queria vender ali na sua cidade e também na adjacência. Transformou-se depois num sacoleiro. Um dia ele disse: eu sou inteligente. Eu tenho experiência na arte de negociar. Eu tenho a sabedoria para conquistar as pessoas. Eu vou abrir uma loja. E abriu a primeira loja. Hoje ele conta, acreditem, com mais de 300 lojas. E fez uma fusão com as lojas Insinuante. E no total, nesta fusão, ele agora tem, sob a sua orientação, sob a sua coordenação, mais de 500 lojas. Ricardo Nunes é jovem, 46 anos de idade apenas. Ele trabalha cerca de 16 horas por dia. Atua sempre com 6 celulares. O que é interessante é que na propaganda eles dizem: fale com o Ricardo. Eu fui até o Buriti Shopping há mais ou menos 2 anos atrás e fui comprar uma máquina de lavar. Eu nem disse isso à minha esposa, mas eu procurei, fiz uma cotação, e quando cheguei na loja Ricardo Eletro, eu falei com o gerente e nós estávamos ali, no bom sentido da expressão, brigando por um desconto um pouco maior. Ele disse: olha, vamos falar com o Ricardo. Eu disse: mas o Ricardo está aqui? Ele disse: não, ele tem 6 celulares, e ele atende os clientes. Eu disse: ele atende mesmo? Então não é marketing, não? Ele atende sim. E o gerente ligou, e eu pude falar com ele, gracioso, envolvente, persuasivo. Eu acabei comprando a máquina. Meus amados irmãos, Ricardo Nunes é um exemplo de uma pessoa que age com inteligência e com sabedoria para fazer uma sábia escolha. Muito bem, ponto 2.2. Quais são as suas escolhas? Surge aqui uma interrogação para mim, para ti, para cada um de nós. No ponto 2.1, saber fazer escolha. Agora, quais são as suas escolhas? É você quem vai dizer à sua consciência que é o mais eficiente de todos os tribunais. O que é que você quer alcançar para a tua vida? Ou será que você ainda tem o cordão umbilical ligado à síndrome de Gabriela, do conformismo? Você precisa agir, e agir com determinação, e aí isso inclui uma escolha bem-sucedida. Eu espero que isto ocorra nesta manhã e na continuação de sua jornada. Ponto 2.3, é preciso tomar decisão. Uma vez feito a escolha ou as escolhas, aí necessariamente precisamos tomar uma decisão ou decisões. Usando aqui o singular, uma decisão, ela tem que ser tomada com base na reflexão, no estudo da situação. Hoje nós temos consultores para todas as áreas.
Interessante que eu estava agora em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, pastor, e eu vi lá um gabinete, estava lá, consultoria espiritual, missionária fulana de tal. Eu disse, meu Deus do céu, é o mundo moderno, não é? Então, para que você tome uma decisão, você precisa refletir, você precisa consultar pessoas habilitadas nas respectivas áreas, sobretudo orar a Deus, e aí tomar a decisão, que é uma atitude única, exclusivamente sua. Irmãos, na Grécia Antiga, havia um homem chamado Demóstenes. Demóstenes foi o maior orador grego. Ele está para a Grécia como Cícero está para Roma. E o sonho de todo cidadão grego da antiguidade era de falar em público. O sonho da homilia, do discurso público. Mas Demóstenes tinha um sério problema. Ele era gago. Era um problema fonético-labial. Mas ele fez uma escolha e tomou a decisão: eu vou ser um orador. E o que ele fez? Para eliminar o problema que ele tinha, ele utilizou-se de um expediente criado por ele mesmo. Ele pegou pedrinhas e foi para a praia. As ondas batiam contra ele, ele colocou essas pedrinhas na boca e começou a recitar versos. Foi um exercício inusitado, diferenciado. Talvez alguém pudesse dizer que ele estivesse completamente louco, insano, mas deu certo. Poucos dias depois, ele pediu para se apresentar no cenário onde os grandes oradores apresentavam-se. Houve deboche. Algumas pessoas não acreditavam nele. O que é interessante é que sempre existem pessoas que não acreditam no nosso potencial. Existem pessoas que torcem para que nós venhamos a escrever uma página negra, uma página triste, sombria na nossa biografia. Mas com Cristo, a nossa história vai ser linda, maravilhosa e bem escrita. Louvado seja Deus. Então ele surpreendeu a todos e quando levantou-se, começou a discursar. Todos ficaram surpresos. E a partir dali, ele foi aclamado como o maior orador grego de todos os tempos. Mais uma vez, profeticamente, eu lhe falo nesta manhã. Faça escolhas certas. E tome decisões embasadas na reflexão, no estudo da situação, no aconselhamento, mas, sobretudo, na oração a Deus. Deus tem o melhor para ti. Nós precisamos sair do comum, sairmos do trivial. Nós podemos mais, irmãos. Deus pode fazer mais através de mim, através de ti. Eu vejo uma igreja diferenciada. Há algo que me atrai ainda mais, que me vincula ainda mais à Catedral da Família. Algumas pessoas não conhecem o meu dia a dia e dizem: pastor Roberto, o senhor é muito distante. Eu lamento, eu gostaria de estar aqui todos os dias, mas no momento eu não posso. Quarta-feira, minha esposa, eu e minhas 2 filhas vamos completar o 1º ano como membros aqui desta igreja. Eu conto a cada dia com alegria. Mas há algo que me chama a atenção na formatação desta igreja, que é uma igreja que diz que eu posso mais, que eu posso conquistar mais, e que eu tenho a possibilidade de ser melhor e de contribuir muito mais com o reino de Deus. Acredite nisso, isto é para mim, isto é para ti, isto é para cada um de nós. Quando nós viramos o ano de dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro, nós começamos ali então a estabelecer alguns alvos. Não pense apenas nisso para o mês de janeiro do seu início, estabeleça isso para toda a sua vida, em nome de Jesus. Agora, discipline o teu tempo, aproveite as oportunidades, em nome de Jesus, faça a diferença. Faça a diferença. Escolhas bem feitas e decisões tomadas no Senhor poderão mudar radicalmente as nossas vidas. Quantos dizem amém por isto?
Ser produtivo. Pastor Roberto, por favor, leia em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós temos aí uma das 3 sentenças do Éden, após a queda do primeiro casal. E uma destas sentenças diz: do suor do teu rosto comerás. Isso quer dizer que o homem deveria trabalhar. Para que nós possamos alcançar grandes conquistas, nós precisamos deletar a preguiça, a dormência, a letargia, e precisamos aproveitar o máximo o nosso tempo e sermos produtivos. Precisamos trabalhar. Irmãos, grandes homens, grandes mulheres alcançaram grandes conquistas porque foram producentes. Agora, existem muitas pessoas que são contraproducentes. No Velho Testamento, no capítulo 21 do livro de Levítico, a Bíblia nos fala sobre deformidades que impediam a pessoa de exercer o sacerdócio. E uma delas é quando o elemento tinha mãos quebradas. Como é que um sacerdote com a mão quebrada poderia trabalhar? O trabalho sacerdotal era dinâmico, envolvendo força física também. Mão quebrada fala de pessoas que não contribuem na obra e de pessoas contraproducentes, pessoas que não trabalham. Nós precisamos produzir mais. Nós precisamos acelerar o nosso ritmo. Irmãos, Albert Einstein disse: gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar. Bendito seja Deus. Logo na sequência, envolvendo ainda este subtítulo, devemos evitar desperdício. Escute o que eu vou dizer aqui. Isso aqui é muito sério. Antes, vamos ler, por favor, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus está dando uma grande lição contra o desperdício. Nós precisamos evitar o desperdício. O Brasil está entre os 10 países que mais promovem o desperdício. Você sabia que entre o campo e o terminal de exportação, 10% dos grãos se perdem? Por conta de uma logística ultrapassada, anacrônica, fora de moda. Por conta da malha viária que é péssima. E da estrutura portuária carcomida, deteriorada, que não avança, que não se moderniza. É interessante, irmãos. Eu estava lendo agora uma estatística do IBGE. Um cidadão brasileiro, da idade adulta, no que tange o consumo de folhas, frutas e legumes, olhem bem, isso vale para mim. Este cidadão desperdiça 37 quilos por ano. Imagine isso. E para completar este raciocínio, nas residências, o desperdício chega a 15%. Nos restaurantes, a 20%. Isso aqui é muito sério. Principalmente quando a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, nos diz que 35 mil pessoas morrem de fome no mundo. Pare um pouco nesta manhã e reflita. Aquele presunto que você comprou, aquela mussarela que você comprou, olha o prazo de validade, já está quase vencendo. Você comprou um grande volume, você não vai consumir aquilo, não deixe aquilo perder. Doe antes que o prazo de validade se esgote. Depois que esgotou, se não serve para ti, não serve para ninguém. Não jogue isso fora.
Agora, após as festas de fim de ano, uma emissora de TV mostrou o desperdício. Carne bovina lançada num terreno abandonado, num bairro periférico de Goiânia. Muitas frutas também, tudo em condição de consumo, mas tudo foi jogado fora. Isto é crime, é terrível, é inconcebível. Então nós precisamos, em nome de Jesus, evitar desperdício. Na sequência, precisamos ter disciplina, que é um fator importantíssimo para cada um de nós. Esta disciplina, ela vale para os empresários, para os profissionais liberais, para os comerciantes e para o cidadão comum. Que disciplina é esta, pastor? Disciplina dos gastos. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu tenho que entender qual é o meu poder de compra, para que eu não fique escravo do cartão de crédito. Existem pessoas que não dormem à noite. Muitas pessoas estão angustiadas, porque lamentavelmente foram traídos pela emoção, por uma visita ao shopping center, e compraram acima da sua própria capacidade de pagamento, de endividamento. Isto é trágico. Olhem para o cenário da União Europeia. Por que é que a Grécia está em desespero? Porque a Grécia captou muito dinheiro para alavancar a sua economia e não tem como pagar, vai dar o calote. O mesmo acontece com a Itália, com a Espanha, com Portugal. Aliás, a Espanha me chama a atenção. Quem diria, hein, irmãos? A Espanha que deportava os brasileiros que chegavam no aeroporto de Madrid, mesmo com visto. A Espanha que praticou a xenofobia contra nós. Eu conversei com uma garota poucos dias atrás, odontóloga aqui de Goiânia, com visto. Ela ia a Santiago de Compostela e chegou em Madrid e foi agredida fisicamente. Ficou 3 dias lá no aeroporto, não conseguiu desembarcar e voltou para o Brasil. Agora, nesta crise, olhem só, o desemprego na Espanha chega a 22%, e muitos espanhóis estão vindo pedir emprego aqui no Brasil. Como as coisas mudam, como as coisas mudam. Falando sobre esta questão de ter disciplina, eu estava numa igreja há poucos dias atrás, um irmão pediu para contar um testemunho, e o pastor, ele é extremamente envolvente, gracioso, mas também é lúdico. Ele chega a ser engraçado pelo seu gestual, pela forma como ele trata as pessoas. E o irmão pediu oportunidade e contou que havia comprado um carro e que agora realmente a sua vida mudaria, porque aquele carro era a confirmação da sua prosperidade. Só que o pastor o conhecia, um jovem que acordava meio-dia, era contraproducente, não trabalhava, vivia de uma mesada da mãe. Aí, quando ele terminou de contar o seu testemunho, o pastor disse: então Deus te deu carro, meu filho? Sim. E aí o diabo te deu carnê, 72 pagamentos, hein? Que coisa terrível. Muito bem, há uma questão muito séria aqui, que é entendendo o sentido duplo da ambição. O que é ambição? É a avidez, o desejo de melhorar, de crescer, de avançar. A ambição, ela tem o seu lado positivo, porque ela envolve desejo. Isto é pertinente do homem. Nós podemos desejar e querer mais. Ike Batista é o 8º homem mais rico do mundo, mas ele diz: eu vou ser o primeiro. É um direito dele. No capítulo 11 do livro de Juízes, a Bíblia diz que Jefté foi expulso de sua casa. Houve uma disputa contra os amonitas e os anciãos disseram: vamos a Tobi buscar Jefté para que seja o maioral sobre nós. Quando os anciãos chegaram em Tobi, disseram: Jefté, volte, venha conosco para Mispá. Disse: mas vocês nada fizeram quando meus irmãos me expulsaram de lá. E estes disseram-lhe: se você voltar, você vai ser o maioral sobre nós. Ele disse: então eu volto. Isso é ambição, mas uma ambição boa, uma ambição de crescer.
Agora, existe a ambição má, maligna. O padre Antônio Vieira, ele disse uma coisa muito interessante: quem quer mais do que convém, escute, quem quer mais do que convém, perde o que quer e até o que tem. Há algo muito lindo na Bíblia que foi lido aqui nesta manhã. Por favor, Mateus 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. A cada um segundo a sua própria capacidade. Isso aqui é interessante e merece uma reflexão da nossa parte. Existem pessoas que não têm estrutura para terem um pouco mais, e muitas ambiciosas, elas acabam errando. Foi o que levou Suzane Luiz Van Richthofen, em 2002, juntamente com os irmãos Cravinhos, Daniel e Christian, a matar os seus pais, Manfred e Marícia. Ambição maligna. Escute o que eu vou dizer aqui. No reino da Siracusa, na Sicília, havia um rei chamado Dionísio. Dionísio morava num lindo palácio, com belíssima decoração, alimentação farta, alta criadagem, muito prestígio, muita influência. E ele tinha muitos súditos. E havia um que tinha acesso frequentemente a ele. E quando Dionísio ia despachar com os seus súditos, Damocles, este súdito em particular, aproximava-se e dizia-lhe: ó rei, como tu és feliz, como a tua vida é boa, diferente da minha. Falta-me o que comer em casa, minhas roupas não são boas como aquelas que tu tens. Eu queria ser como tu, ó rei. E acredite, isso foi importunando o rei Dionísio. Numa das investidas de Damocles, Dionísio disse: escute, você acha que eu sou o homem mais feliz do mundo mesmo? Disse: sim. Você tem certeza? Tenho. Tu és rei, tu tens poder, tu és o maioral. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos trocar de lugar. Amanhã você virá para o palácio, eu vou ser o súdito e tu serás o rei. Mas isso é uma brincadeira? Não, não é brincadeira, é o rei quem está dizendo. E Damocles então, no dia seguinte, chegou bem cedo e bateu no portão gritando: eu serei o rei a partir de hoje. E os criados já tinham sido instruídos. Ele banhou-se, perfumou-se, trocou indumentária e foi levado para o trono. Sentou-se, experimentou o prazer de reinar por alguns momentos. Comeu muitas frutas, recebeu mimos e afagos, mas estava aguardando a hora do almoço. Foi quando então chamaram-no para que ele pudesse tomar a refeição. Sentou-se à mesa no lugar do rei. E na outra ponta estava Dionísio olhando para ele, com roupa simples de um plebeu. Aí ele disse: como é maravilhoso estar no poder, como é fantástico desfrutar de todas essas benesses. E ele sorria, e comia frutos, e fazão, e tantas coisas. Almoçou sobejadamente, aí pegou uma taça de vinho, e foi bebendo vinho e virando a taça, e quando ele olhou para cima, ele parou, ficou como que petrificado. Dionísio disse-lhe: aconteceu-lhe algo? Ele não conseguia falar. O que foi que aconteceu contigo? Dionísio sabia o que era, mas insistia, ele queria uma resposta. E ele disse: eu não quero ficar neste lugar. Mas por quê? Olhe para cima, Dionísio. Há uma espada afiada com a ponta bem próxima da minha cabeça, suspensa por um fio de uma
crina de um cavalo. Essa espada pode cair e vai abrir a minha cabeça ao meio, ela é pesada e cortante, eu não quero este lugar. E levantou-se, tirou a indumentária real e disse: este lugar é para ti. Aí Dionísio disse: interessante, você disse que eu sou o homem mais feliz do mundo, mas é assim que eu me sinto todos os dias. Eu lidero, eu estou no comando, mas tem uma espada contra a minha cabeça. Se alguém maldosamente cortar a crina do cavalo, o pequeno fio, simplesmente a espada cai contra a minha cabeça. Você acha que eu sou o homem mais feliz do mundo? De fato eu tenho muitas vantagens e privilégios, mas há um peso enorme sobre a minha vida. Assim está aquele que lidera. Muitos têm a ambição de ocupar o posto, mas não sabem o preço que o líder paga. Muito bem, a questão da liberalidade é outra coisa interessante. O que é liberalidade? É a propensão à generosidade. Irmãos, eu fui orientado pelo pastor Carlos Vilela e até 11h15, então faltam 6 minutinhos, eu não vou passar, eu prometo. Olhem bem, Bill Gates é o segundo homem mais rico do mundo, ele tem uma fortuna avaliada em 56 bilhões de dólares, acreditem, ele doou do seu ativo 23 bilhões de dólares para a filantropia, ele convenceu 40 bilionários americanos a doarem metade de suas fortunas para a filantropia, para ajuda ao próximo. Isso é altruísmo, isso é liberalidade. Nós precisamos aprender esta lição. Eu cresço, eu conquisto, quando também eu abençoo, quando eu reparto, quando eu distribuo. Submissão à autoridade. 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Agora vós rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olhem, esta questão da submissão à autoridade, ela é fundamental. A igreja, principalmente, não é um corpo amorfo, sem forma, não. Existe aqui uma formatação. E nesta formatação há uma hierarquia. E é necessária, é fundamental, para que eu possa vencer, para que tu possas vencer, para que nós possamos vencer e obtermos grandes conquistas, que venhamos a nos submetermos à autoridade da igreja. No caso, o anjo da igreja, o pastor. Eu glorifico a Deus, sem querer massagear ego, mas nós somos membros de uma igreja que tem uma voz de comando na unção, na autoridade e na graça. Quando eu olho para o meu pastor, eu vejo o emblema da integridade. Quando eu olho para a pastora Cássia, eu vejo nela a embaixatriz da alegria. Nós precisamos obedecer à hierarquia. Assim a Bíblia exige de mim, de ti, de cada um de nós. Conquistas espirituais. Primeiro, comunhão mais profunda com Deus. Eu vou abreviar. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Isaías era primo do rei Uzias, o 10º rei de Judá. A esperança de Isaías estava no prestígio que ele desfrutava junto ao seu primo, que era o monarca, que era o rei, quem tinha o poder para deliberar. Isaías imaginava uma vida melhor confiando no poder do rei. Até então a sua vida era uma mesmice, mas quando Uzias morreu, ele viu ao Senhor. Algo tem que morrer nas nossas vidas, irmãos, para que tenhamos uma comunhão mais profunda com Deus. Quem sabe o orgulho clerical, quem sabe a vaidade, o personalismo, quem sabe muitos de nós tenhamos petrificado os nossos corações. Nós precisamos permitir que nesta manhã essas coisas morram, para que possamos ver a glória de Deus. Em segundo lugar, crescer no conhecimento de Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Pedro 3,18. Antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer. A nossa igreja, ela tem aqui
departamentos que possibilitam este crescimento. Agora, existem pessoas que sofrem de nanismo. São pessoas que têm uma pequenez, uma estrutura diminuta, não crescem, não se agigantam. Nem a Super Nani consegue mudar estas pessoas. É lamentável. Eu estava agora em Rondônia e uma irmã contou-nos em Alto Alegre dos Parecidos, num jantar, que o irmão pediu oportunidade e deram-lhe a oportunidade. Ele disse: irmãos, eu vou ler no livro de sanfonia. Meu Deus do céu, que falta de conhecimento da palavra. Existem sofonias, mas não sanfonia. Então, lamentavelmente, estas pessoas não crescem porque desprezam a palavra, sofrem de anorexia espiritual. Logo na sequência, oferecendo algo para Deus. E é aqui que nós precisamos analisar. Eu quero conquistar, eu quero ter uma vida diferenciada, porém, eu preciso, antes disso, oferecer algo mais para Deus. Tu tens um novo louvor, tu tens um novo cântico, tu tens uma nova adoração. Em nome de Jesus, faça a diferença na casa do Senhor e no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ofereça mais a Deus. Um golfista americano muito habilidoso foi convidado por um sheik árabe para fazer algumas apresentações na Arábia Saudita. Um jato particular dirigiu-se à América e o golfista viajou para a Arábia Saudita. Lá ele ficou por 30 longos dias distante da família e dos amigos. O que é interessante é que em nenhum momento ele se cansou. Ele cumpriu aquilo que fora lhe determinado. Quando ele ia embarcar, o sheik árabe disse-lhe: escute, eu quero lhe dar um presente. Ele disse: eu não preciso. Eu vim porque quis. Mas eu tenho uma coleção de tacos de golfe, quem sabe o senhor queira mandar algum para mim? Ok. O avião decolou, viajou para os Estados Unidos. 3 dias depois, o carteiro entrega uma correspondência para o golfista. Quando ele abre a correspondência, lá estava um título de aquisição de um campo de golfe. Ele era golfista, mas nunca imaginou que um dia teria o seu próprio campo. Ofereça mais para Deus e Deus lhe dará muito mais, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Quem pode aplaudir a Deus desta manhã? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos.
De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.